Fala, gente, estamos aqui no segundo episódio da Minicast. Hoje estou aqui recebendo a Thaís e a Carol, que são líderes aqui do Ministério Áquila, da nossa igreja. Estamos muito felizes de poder hoje aqui bater um papo, entender um pouco mais de como funcionam esses bastidores, o lado técnico, o lado espiritual, né, deste ministério. E é isso, se vocês quiserem se apresentar aí, podem ficar à vontade. Amém, a honra é toda nossa, né? Para quem não me conhece, eu sou a Carol Ferreira. Já estraguei o podcast. Pode continuar. Eu sou Carol Ferreira, faço parte do Ministério de Dança aqui da nossa igreja há mais de 20 anos, né? E pela misericórdia do Senhor, tenho essa responsabilidade como líder do ministério. E, assim, é incrível poder falar sobre esse chamado que o Senhor tem sobre as nossas vidas, né? E hoje a gente vai poder compartilhar um pouquinho mais com vocês. Sou casada com o mais lindo dessa igreja. Meu Deus. Meu príncipe. Tenho 3 meninos lindos. E com o passar da conversa, a gente vai se conhecendo um pouquinho melhor. Graça e paz, meu nome é Thaís Brum, faço parte do Ministério de Dança há 26 anos e há 9 anos estou tendo a honra, a graça de Deus de estar participando do Ministério Áquila, mas sou filha daqui desde meus 5 anos de idade, já sou aqui da igreja, da Ministry e acompanho essa preciosa. Fazemos as missões juntas, glória, né? Ajudo, né, no Áquila e estamos aí, servindo ao reino para a glória do Senhor, né? Amém. Com a dança. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Minhas, prazer demais, como a gente já falou aqui. E vamos iniciar já entendendo um pouco mais de como é que ministrou e começou o Ministério Áquila, né? O início aí de tudo isso, de toda essa história. Então, fiquem à vontade para poder contar pra gente aí. Amém. Vamos lá. Eu não nasci na igreja. Eu me converti aos 17 anos na igreja quadrangular lá em Nova Almeida. E eu comecei a namorar com o Vitor nessa mesma época. E meus pais mudaram aqui para Laranjeiras. E ele falou, amor, então vamos frequentar a igreja que eu frequento, que é essa, né? A DMI. E aí eu vim para cá. E antes de eu vir para cá, quando eu me batizei lá, após o meu batismo, uma irmã chegou até mim e falou bem assim, a partir de hoje você não dança pro mundo mais. Você vai dançar para mim. E quando você dançar, muralhas vão cair por terra. Só que como eu era nova convertida, eu falei, gente, o que é dançar para Jesus, né? O que é dançar na igreja, eu não sei. E aí foi quando meus pais se mudaram e eu vim, a convite do Vitor, eu vim conhecer a nossa igreja, estava tendo uma gravação de um DVD, né, do Samar na época. Olha aí, ó. E a Thaís estava dançando nesse dia. E a igreja estava muito cheia. E quando eu cheguei, assim, no culto que eu vi ela dançando, foi a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo, a voz mesmo, falando, é assim que eu quero que você me adore. Glória a Deus. Então, foi vendo a adoração dela que o Espírito Santo falou comigo como eu deveria dançar para ele. E aí, eu acabei vindo pra cá, saí lá da igreja de Nova Almeida e vim pra cá. E já fui procurar quem era líder do Ministério de Dança, porque eu entendi o meu chamado e qual era o meu propósito e eu tinha que começar. Na época era a pastora Vânia, que era líder da dança, e eu procurei ela. E ela, né, me abraçou e ali iniciou mesmo o Ministério de Dança. Era eu e mais 3 ou 4 pessoas. Olha aí. E ali nós começamos. E como ela também era líder dos jovens, né? Dos adolescentes, até parecido comigo hoje. A história a história se repete. As gerações vão se passando, né? E aí teve uma campa dentro aqui na igreja, que era onde a gente passou a noite na igreja. E ela estava procurando um nome para o ministério, que ela ainda não tinha esse nome. E nessa noite eu tive uma visão. Eu deitei ali no banco, na madrugada eu tive uma visão que tinha uma coruja dentro da igreja. Meu Deus. E a pastora estava no altar e era muito azeite sendo derramado por ela, assim. Só que vinha uma águia e matava essa coruja. Essa coruja, ela representava o mal no sonho, né, na visão. E essa águia vinha e matava essa coruja. Aí eu, desesperada, nova convertida, falei, pastor, eu tive esse sonho e tal. Ela, minha filha, isso é resposta de Deus, porque eu estava em dúvida do nome, se era Águia ou Áquila. Só que Áquila significa águia. Então, a partir de hoje, o Ministério de Dança vai se chamar Ministério de Dança Áquila. Eu falei, meu Deus do céu, e isso há 20 anos atrás.
Meu Deus. E aí foi quando começou o Áquila. E aí eu fui integrante desse ministério durante uns 12 anos, até que o Senhor me deu a oportunidade de liderar o ministério, né? Esse ano faz 9 anos que eu tô na frente do ministério. Hoje, Dança Profética Áquila, que a gente vai descobrir o porquê. Isso. Né? Mas que até então era Ministério de Dança Áquila. E para honra e glória do nome do Senhor, a gente está aí pregando o evangelho através dos nossos movimentos, né? Glória que é isso a Deus. Que Deus quer. Uma dança com propósito. Glória a Deus, aí, que história linda. E é muito bacana a gente poder falar um pouco sobre isso, que muita gente tem dúvida, né? Mas Ministério de Dança, o que faz e tal. E até mesmo queria saber um pouco de vocês, assim, qual que é a visão de vocês dentro desse ministério, como que vocês trabalham. Às vezes as pessoas acham que é só simplesmente a coreografia, né? Vão se dizer a coreografia das músicas ali. E você até tocou no assunto aí sobre a Ministério Áquila Dança Profética. Isso. Então, até mesmo a gente entrar nesse assunto de como vocês trabalham ali dentro com as meninas, né? Que vocês pensam como tanto técnica quanto espiritualmente falando. Forte. Voltando assim para um pouquinho a história como que Carol foi gerada. Que legal, isso. Como que eu gerei essa preciosa? E eu gosto porque assim hoje é o que Carol tenta gerar nas meninas. Porque assim, eu dançava, né, desde muito nova. E desde muito nova eu me dispus a entender o que eu estava fazendo no altar. E aí, sim, tinham pessoas maravilhosas que eram do ministério junto comigo, mas eu tinha tanta intensidade quando eu dançava e adorava. E eu falava, Senhor, levanta pelo menos mais uma, Senhor, que também entenda, que viva nisso. Porque eu sei que Deus tem algo grandioso para muitos ministérios, mas na minha vida eu entendia que era algo intenso. Sim. E eu queria, sim, que Deus levantasse outra. Até que Deus levantou uma irmã, né? Uma irmã do coque, profeta. Falou assim, olha, de você vai sair e dessa uma nação poderosa. E foi quando Carol veio, né? Quando eu cheguei aqui na igreja, ela tinha acabado de assumir a liderança, né? Igual eu falei, eu sou filha da casa, mas eu estive 10 anos, né, em outra igreja. E quando eu voltei, foi justo quando ela assumiu a liderança. E aí ela me contando a história dela, de como ela foi gerada, eu falei, meu Deus, Carol, lembrei. Você é uma promessa cumprida na minha vida, porque Deus falou assim comigo. Então, assim, né, eu louvo a Deus, porque, assim, é uma conexão, né? Eu fico, meu Deus, o Senhor fez lá com Jonas, com Davi, o Senhor fez com Noemi, e fez com Rude, e hoje Deus faz com Carol e com Thaís. Essa conexão do céu. E nessa intensidade que eu orava, que eu dançava, Carol foi gerada. E essa intensidade a gente tá gerando no Áquila. Sim. E Carol fala com as meninas, não é só dançar. Nunca foi. Nunca foi só dançar, sabe? É você gerar num altar mesmo. É para outras pessoas entenderem o que Deus quer trazer, sabe? É cura, libertação, sabe? Salvação. Então, assim, quando nós vamos dançar, eu quero até que Carol fale sobre isso, porque, né, ela é a líder. Mas os passos, a gente não... Ai, vamos lá, vamos botar esse passo aqui. Eu vi ontem no Instagram, não é assim, Deus... O que o Senhor quer? Meu Deus, é isso. E aí, ok, Deus deu o passo. Mas, Deus, qual é a expressão que o Senhor quer? E aí, a gente vai lá e faz, não tá bom pra ela. Ela manda, não, volta 10 vezes, vai de novo. Até alcançar o nível que a igreja vai entender. O nível que a gente entende que o Senhor merece ser adorado. Então, assim, é um trabalho, assim, de dependência mesmo. Total. Né? Então, assim, Carol, como nossa líder hoje, ela tem gerado isso em nós. E é muito, muito, muito edificante quando a gente vê que a igreja... Sabe, olha a gente hoje não só como um ministério de dança que enfeita o louvor, porque é bonito, né? Sim. Só que isso acaba com a gente. Ai, vocês dançaram tão bonito. Ai, vocês são tão bonitos. Cara, eu vi Deus na sua dança. Quando você dançou, essa dor aqui na minha coluna parou. Meu Deus. Quando você dançou, eu tenho essa história que eu tô te falando. Meu pai foi curado do câncer. É sobre isso. Sim. É sobre gerar testemunho e trazer o céu pra terra. E levar a terra lá pro céu. É algo assim, intenso mesmo e real. O poder de Deus na terra através do ministério de dança. Sim. Oh, glória a Deus. É muito forte. É sobre isso. E assim, quando eu assumi a liderança... Eu nunca tinha liderado nada. E eu também nunca tive anseio nenhum de liderar. Deus sabe que eu vinha, né, com as minhas líderes anteriores.
E até aqui era antes de mim a Renatinha, né? Filha do pastor Renato, Sim. né? Mulher de Deus. E eu nunca quis nada disso, mas o Senhor quis dessa forma. E aí eu falei bem assim, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou liderar? E nessa época a gente era entre 13 ou 15 meninas. E eu lembro, Luiz, que eu sentei no sofá do meu apartamento. Era um domingo à tarde. Eu recebi a notícia domingo de manhã que eu ia assumir a liderança. Eu sentei e eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? E Luiz, ele respondeu. Ele falou, pega o caderno. Glória a Deus. E aí ele falou, agora vocês vão jejuar uma vez por semana, tal dia. Vocês vão chegar 1 hora antes do culto para orar pelo culto, pela ministração. Porque antes de vocês quererem um holofote do altar, eu quero ver se vocês querem a minha presença, só eu e vocês. Olha aí. E aí ele falou, e vocês vão orar todos os dias. Vocês vão ter que ler a Bíblia todos os dias. E ele foi me dando, e eu fui anotando na agenda, Luiz. Eu falei assim, eu falei, Deus, não vai ficar ninguém. Porque é muita cobrança, sabe? É muita responsabilidade. Porque até então, as pessoas acham que entrar no ministério de dança é você ensaiar, aprender passos novos. E Deus não quis, ele quis a base espiritual. E aí a gente foi entender lá na frente quando veio o profético. E eu falei, Deus, ninguém vai ficar. E aí eu vim, trouxe a notícia para elas. Eu falei, meninas, Deus agora quer assim, 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 assim. Amém. E aí eu falei, Deus, não vai ficar ninguém. Saíram algumas meninas? Saíram. Por conta disso? Não. Porque Deus, cada um tem um ciclo, né? Mas, Luiz, acabava o culto. Eu quero participar da dança. Eu quero participar da dança. Nesse mesmo ano, a gente finalizou o ano com a coreografia do culto da virada com 82 meninas. Meu Deus, Dançando. Como que a gente conseguiu botar todo mundo aqui? Como? Só Deus sabe, a logística do céu. Mas tem a foto lá, todo mundo de azulzinho. Não, foi de vermelho, depois todo mundo de azulzinho. E eu falei, meu Deus do céu! O que eu pensava que ia... Sabe? As meninas não iam querer... Não, porque era o céu que estava ordenando. Meu Deus. Então a gente não entende na nossa mentalidade humana. Não vai dar certo. Não, Senhor, mas elas têm que aprender a dançar. E Deus estava falando, não, agora não é hora disso. E foi onde Deus começou a colocar no meu coração. Técnica é muito bom, mas eu quero que vocês priorizem o espiritual, a unção. Por quê? Porque dançar bem, a gente dança na igreja, a gente também dança fora da igreja. Agora, na igreja é um culto, então você tem que ter o dançar bem, mas você tem que ter, sabe, a essência, a unção para que aconteça o que a palavra diz. Né? É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu danço sem ele, eu só estou dançando. É isso. E a igreja não é palco, né? Não é um show, é uma igreja, é culto. E aí as meninas, aí começou a aumentar e desde então a gente faz isso. O Senhor vem nos cobrando isso durante anos. Então, mais do que dançar, a gente tem que ter uma vida com Deus. Sabe? Mais do que passos. Eu falo, amem a Jesus mais do que vocês amam a dançar. Elas amam, a gente ama ensaiar, a gente fica horas se deixar. Mas a gente precisa amar mais o dono dos passos do que o passo. Então, quando a gente busca, coloca o Espírito Santo em primeiro lugar, ele responde. Então, a gente ora. As nossas roupas, tirando a primeira roupa, a primeira foi que eu achei bonita mesmo. E a gente deu Ctrl+C, Ctrl+V, confesso. Foi que pecou. O vestido vermelho lindo da igreja da minha amiga ali, da Igreja Batista. Lindo, lindo, lindo. Mas os outros eu falei, Espírito Santo, o ministério é seu. Meu Deus. Então, eu não posso escolher a roupa. Quem tem que escolher é o Senhor. Até porque são muitas mulheres. O que a cor fica boa para uma, não fica boa para outra. E o modelo, então o Senhor vai escolher. E eu fui pro vale. Eu apresentei ao Senhor qual é a roupa que o Senhor quer. Fala para mim o modelo, a cor. E Luiz, nesses últimos 8 anos, Deus, ele responde. Ou seja, com alguém da igreja, ou dentro do ministério, com sonho, visão. E ele mostra a cor e o propósito, né? E assim, só um exemplo. A gente dançou o culto da virada de 2019 para 2020. E Deus pediu roupa preta. Escrito Ele Vive, em 3 idiomas. Português, espanhol e inglês. Eu falei bem assim, gente, roupa preta com ministério. Hoje tem, hoje tá na moda, mas naquela época não. Na nossa igreja, era incomum, então, o ministério de dança é colorido. O ministério de dança, né? É alegre, né?
como? Vai dançar de preto? E aí foi... Falei, meu Deus, as meninas, não, vou dançar de preto, roupa feia. Falei, não, gente, realmente, visivelmente, a roupa não é tão bonita assim, mas Deus pediu. E a coreografia finalizou com o nosso irmão aqui representando Jesus, segurando o globo terrestre. E todas nós prostradas diante desse globo. E aí a irmã falou, foi com você? Sim, foi. Fui pregar lá em Nova Almeida. A irmã falou assim, vocês são diferentes. Vocês são diferenciados. E Deus usa tanto vocês que até a roupa de vocês não é vocês que escolhem, né? Eu falei, é mesmo. Então, leva esse recado para sua líder. Olha isso, é de outra igreja, Luiz. Leva esse recado para sua líder. É de outra igreja. Ela falou assim, todas as roupas que vocês fazem tem algo profético atrás dela. Essa roupa de 2019 preta, você estava anunciando ao mundo que viria a pandemia. Olha e isso. Preto representava o luto mundial. Então, assim, olha o peso de uma dança profética mundial. É o que a gente prega, né, amiga? Quando a gente tá dançando com uma bandeira. Lindo, maravilhoso, mas a gente sempre fala isso nos workshops. Não, você não tá dançando só com uma bandeira linda. Você tá dançando com o pecado daquele país. Você se coloca na brecha. Você se coloca na brecha, aquele país lá tá passando em guerra. A sua vida, se você não sair da brecha, você não dançar com entendimento, pode virar uma guerra. Então, assim, há algo muito por trás disso. Então, a nossa roupa, né, o ano todo foi preta representando a Covid-19 e as mortes. Sim, né? É um exemplo. Igual esse ano é mostarda com dourado. Deus falou, mostarda. O que representa a cor mostarda na palavra? Fé. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, né, a gente vai poder mover montanhas. E aí Deus falou, o dourado é prosperidade. Esse ano, se vocês tiverem fé, vocês viverão a prosperidade do céu. E assim, todo mundo acha que vamos escolher porque tá na moda, é bonito. Não Deus mostra do jeito que Ele quer. E assim, e graças a Deus até hoje a gente tá com acho que 62 meninas. 62. E a gente dança em todos os cursos, porque eu falo assim, dança, ela não é um acessório. Durante muitos anos, a dança foi vista na igreja como assim, vai ter uma festividade, vamos fazer uma coreografia? Uma coreografia. Né? Sim. Não. Sim. Eu até falo, né, no workshop que a gente ministra, a dança, ela era vista como o meu relógio. Se eu tiro o meu relógio, meu braço continua aqui. Ele tá menos enfeitado, mas existe o braço. Eu falei, a dança não é o relógio, a dança é o braço. Ela faz parte do membro do corpo. É isso. Por quê? Porque no Salmo 150, Deus fala do jeito que Ele quer um culto. Ele fala bem assim, louve com... ao Senhor. E a gente pensa, louvar com a minha voz, cantar, ok. Aí ele fala bem assim, louve com instrumentos de corda, ou seja, então louvar não é só cantar. Louvar é tocar um instrumento. E quando você toca, você está louvando. Aí ele fala bem assim, então louve com harpas. E no final ele, louve com dança. Ou seja, a dança, ela faz parte do culto. Deus escolheu um culto com louvor cantado, né, louvor tocado, instrumental e dança. Então, dança não foi o pastor Rubens que inventou, não é a gente que acha legal. A palavra de Deus diz do jeito que Deus quer ser cultuado. Lê Salmo 150 que você vai ver do jeito que Ele quer a adoração. Aí, ó. E a adoração inclui dança. Porém, uma dança com propósito. Não é eu vim, botar uma roupinha e fazer passos bonitos, dancei. Por que você dança? Para quem você dança? Você vive o que você dança? Isso. Eu tô dançando um louvor. Eu tô vivendo esse louvor. Sabe? Eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá. Você sabe onde está isso na Bíblia? Você sabe o contexto disso, se você está dançando? Então, assim, você aguenta viver durante a sua semana aquilo que você dançou no domingo? Isso é forte, hein? É sobre isso. Luiz, tudo tem um propósito. Quando a gente entende o porquê que a gente está em qualquer ministério e a gente se torna dependente do Espírito Santo, Ele faz. Ele faz. E aí a gente vê os testemunhos. Sabe? Na nossa vida, minha vida mudou. Sabe? Como cristão, porque não adianta eu vir, venho, danço linda, faço aqui um podcast. Você conversar com meu marido, ele vai dar um mau testemunho sobre mim. Meu Deus. Se você for no meu trabalho, meus amigos de trabalho não derem um mau testemunho sobre mim. Se você for conversar com o meu pastor, né? Seja pastor Rubens, pastor Francisco, que é o líder nosso pastor da dança, pastora Alessandra. Ele fala, não, uma ovelha, Deus me livre, não é ovelha, é um bode. Não é um bode. Então, de que adianta? Aí eu vou ter uma performance. É isso.
Deus não precisa de performance. É Ele isso. quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso vai custar de nós. É isso. Vai custar renúncia. Vai custar. Meu Deus do céu, como vai custar. É. Mas é isso. Eu morri pra mim mesmo. É Ele que vive em mim. Então, a gente... Santo, perfeito no céu, né? Mas é que a gente tem que buscar a santidade em Deus. Porque o altar é coisa séria. A Bíblia fala que Deus vai cobrar primeiro do altar. É isso. Aí você Meu falou Deus. algo muito bacana, que foi até sobre a questão de direcionamento para tudo que vocês vão fazer, né? Sim. E esse lado espiritual, do você orar, do você jejuar, né? A gente só consegue falar sobre alguém que a gente é íntimo. Sim. Eu falo muito isso, que as pessoas falam, não tem como eu falar. Aí eu vou falar de Jesus, eu quero expressar alguma coisa sobre ele, ou seja, tocando, ou seja, cantando, ou seja, dançando, expressar Sim. algo sobre alguém que a gente quer transmitir, mas eu não tenho intimidade com essa pessoa. Então, assim, não faz nenhum sentido. Não O faz. filho, a gente, igual eu sou pai agora. Então, meu menino Deus. não ria. Eu sou pai agora. E assim, eu vejo nele um reflexo, assim, a maneira de se expressar igual a mim. Eu falo assim, é porque ele é íntimo, é meu filho, então Convive tá perto com ali. você. Então, assim, eu fico vendo, às vezes, então a gente só consegue refletir o que a gente tá querendo transmitir sobre Exato. Jesus se a gente for Sim. íntimo dele. Sim. Independente do que a gente for fazer. Eu achei muito bacana essa fala de vocês. É extremamente importante, né? Essa questão espiritual, ela precisa estar muito bem alinhada, Sim. né? E a Bíblia, ela fala, né? Tudo que você for fazer, né? Que você for fazer, que seja pra glória de Deus. É Então, isso. seja dançar, seja cantar, Comer, seja, né, comer. fazer um shopping. A Bíblia fala algo tão simples, é comer ou beber, você faça pra glória de Deus. Você faz todo dia, Então, né? assim, o pensamento tem que ser, eu vou dançar, vou ministrar na casa de Deus, eu vou estar ali em cima no altar, né? Eu sou exposto, né? A gente fala que o nosso ministério, vocês dançam, quem prega, quem Sim. toca, quem canta, nós somos um ministério de exposição. A gente está ali a Sim, todo isso. momento Bem ali visível. exposto. Invisível. Então, assim, o meu cuidado e o meu zelo com essa parte Meu espiritual Deus. precisa estar. Senão, acaba se tornando o que você falou. A gente chega ali e faz uma apresentação. Isso. É muito fácil, às vezes, a gente emocionar a pessoa. Muito. Meu Nossa, É muito hoje fácil então emocionar. a tecnologia... É, vixe, a gente faz um pra jogo você de mexer com a luz. mente da Sim. pessoa. Eu uso uma melodia na música ali para que, né, traga uma emoção na Sim, pessoa. mexe no emotivo. Então, só que não é isso que Não Deus é quer, Sobre né? isso. Então, achei muito bacana e Isso. tá vendo aí, né, pessoal? Ó, inclusive, elas dão workshop. Meu Deus. Vai lá. Aí pra vocês entenderem um pouco mais, tem que ir no workshop delas aí, pessoal. Não, e isso é muito legal que entra na... Até eu vou deixar a Thaís falar, porque ela ministra o workshop de espontâneo. Por que Deus, ele exigiu isso da gente desde o início? Porque a gente ia deixar de ser só Ministério de Dança Áquila para se tornar o Ministério Dança Profética Áquila. Isso. E o profeta, ele profetiza... Isso. Ele é a voz de Deus no físico. Ele torna físico o que Deus quer falar, né? E aí, é o que você falou, como eu vou entender que é Deus que tá me pedindo algo se eu não reconheço a voz dele? Isso. E aí vai entrar aí, né, o profético espontâneo, irmã Thaís. Vamos lá. Fala um pouquinho. Então, sim, hoje, assim, eu tava falando isso com a Carol, hoje, como a gente vê que a dança profética tá sendo exposta, né, e crescendo cada vez mais. Mas o que às vezes a gente vê como, né, integrante do ministério e assiste outros ministérios é ver essa falta de percepção em ser profeta, né, não é ser participante de mais de um ministério de dança. E Deus, eu creio que Deus tem ministérios específicos para muitas pessoas sem ser o dança profética. Sim. Ministério de adoração, de celebração. E Deus, ele é criativo e ele é gigantesco. Sim. Mas Deus nos chamou para ser profetas. E o profeta, ele tem que escutar, né, de Deus. E que mesmo, como é que vocês fazem isso? Como que vocês, o que Deus traz? Gente, vou contar agora a fórmula. Aí, ó. Secreta. Meu Entrega, Deus. entrega. Jejum, Meu oração e leitura da palavra. É isso. Não Sacrifício, né? receita. Sacrifício. Sacrifício. Como que você pode fazer a transmissão e ir pra internet ou a gente gravar aqui se você tá com um fio cortado? Olha aí.
Então, assim, se você não mantém esse fio saudável, se na hora de você guardar esse fio, você não vai lá e bota ele direitinho, se você não cuida, é isso. É seu fio, ele tá limpo, tá conectado, tá inteiro pra você escutar do céu aquilo que ele quer trazer, porque ele quer trazer. E não tem, sabe, não tem segredo, não tem como ensaiar isso, não tem como eu pegar, não, agora você vai aprender. Se você tem que ter dia a dia com Deus. Sim. E eu quero, assim, aproveitar e falar um pouco sobre os instrumentos, né? Que é o que a gente ama instrumentos, aqueles, né? Coloca leque de fogo, as flags, né? Maravilhosas. E o que às vezes o profeta, ele esquece que aquilo ali é uma espada na sua mão. Então, assim, como que você quer colocar em você um acessório se você não está preparado para aquilo, você não sabe o que reflete um leque de fogo, sabe? Aí. Que é a presença do Espírito Santo. Ah, mas às vezes você até sabe que aquilo aí representa a presença do Espírito Santo, mas a espada, ela só faz sentido na mão do guerreiro que sabe manusear a espada. Fora da mão do guerreiro, a espada só é espada. É só uma espada. E bota uma espada na minha mão, eu não sei. Mas coloca um leque de fogo, coloca, sabe, um acessório, um tecido vermelho de sangue. Eu sei manusear, porque eu sei o que significa. Eu sei que na minha mão, na mão daquele que é profeta, através daquele tecido de fogo, meu Deus, o sangue de Jesus vai purificar a igreja, vai ter salvação. Se eu pegar uma bandeira de fogo, eu sei que o fogo do Espírito Santo vai descer. Porque eu sei manusear. Não é porque é bonito, porque tá na modinha. É porque são instrumentos que Deus nos deu criatividade para poder usar. Então o profeta, ele precisa ser ligado no céu e precisa ser habilidoso daquilo que o Espírito Santo trouxer para poder usar aqui na terra. E os acessórios é lúdico. Então, assim, quando a gente usa acessório, a igreja começa a entender o que a gente tá falando. Isso. Ajuda a igreja a entender. Então, não faz sentido você usar acessório porque é bonito, porque tá, acabou meus passos, agora eu quero botar um negócio, vou pegar ali não sei o que rapidinho, fazer, eu vou usar um acessório. Vou simular uma chama aqui. Vou simular porque... Não, escuta a voz do Espírito Santo, é o que ele quer naquele momento. Porque quando você for botar o leque lá, a gente faz às vezes isso, vai lá, balança lá nos pés dos pastores, balança lá na bandeira, sabe? Teve vezes que Deus mandou jogar água na bandeira. Purifica, sabe? Então, assim, não é à toa, estava existindo um tempo de escassez de chuva aqui no Espírito Santo. Olha aí. E uma semana depois teve chuva. Sim. Então, assim, escuta. Outra coisa que eu quero falar, tenha coragem. Escute a voz e obedeça, porque o momento é aquele ali. Foi no ensaio, né? Não a gente tava ensaiando. Saindo de manhã. E tem a garrafa de água ali dos diáconos, a gente ensaiando. O Espírito Santo falou, agora pega o globo. No ensaio, domingo de manhã aqui, a igreja vazia. Entorna água no globo, profetiza. Água em abundância. E aí... falou o nome lá do demônio, né? Sim, te mostrou isso. Aí ela foi lá, conversou com o pastor Rubens, o pastor não, é isso mesmo e tal. E à noite no culto, a gente fez de novo, botamos a bandeira, né, do Brasil, do Espírito Santo, não sei, o globo, e derramamos água e foi uma criança, né? Foi uma criança. Que derramou e profetizamos na mesma semana. Choveu, os níveis de água subiram. Aí você pode falar bem assim, nossa, mas elas estão se achando, né? Nós está testemunhando aquilo que a gente acredita. Naquilo que a gente vive. Isso, é que a gente vive. Mas poxa, uma igreja ali em Anchieta, essas meninas, tem muito ministério maravilhoso. Tem mesmo, mas Deus usa todos, sabe? E se um tiver sensível, independente da sua geografia, e você fizer isso, a Bíblia fala, Deus só precisa de um. Tem um louvor da Tamires que eu amo. A gente ama. Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho. Aí, glória a Deus. É loucura, mas é a loucura do céu. Então, assim, tudo que a gente vai se mover tem que ter... Deus tem que estar na frente, sabe por quê, Luiz? Porque às vezes a gente tem os melhores acessórios, a gente tem os melhores passos, a gente tem, sabe, a melhor geografia. Mas se Deus não falou, vai. Se Deus não falou, faz. Nossa adoração não vai passar do teto. Aí a gente tá perdendo tempo, energia e dinheiro, porque é caro. É caro. Sabe, uma fitinha daquela ali é uns 250, 300 reais. É caro. Par de leque, é tudo, né, a roupa. Sim. Então, assim, será que o que você tem feito tem propósito? Tem sentido? Ou você tá perdendo tempo? Ou você tá, sabe, você posta alguma coisa no Instagram pra quê?
Pra ganhar Deus. like? Meu Deus. Não, ou você posta para que vidas sejam alcançadas. Sim. Tem uma frase que a gente usa, a gente não dança por palmas, a gente dança por almas. Por almas. Glória a No Deus. dia que eu subir no altar para ministrar e a minha ministração não for para alcançar a igreja, a noiva, aí tem alguma coisa de errada, porque eu tô dançando para mim mesma. Meu Deus. E a dança não é minha, né? Eu fico imaginando, né? Igual Davi, quando Davi ia tocar para que o espírito ruim saísse de Saul, né? Não era só ele tocar bem, porque se fosse só Não. tocar bem, quem tocava bem ali naquela época poderia ir lá e Sim, Exato. Luiz, resolver muito por resolver, forte resolver isso. por resolver, mas não era só, era aquilo que ele carregava, tudo aquilo que ele tinha, a essência que ele tinha de Deus ali. Então, e com certeza ele precisava tocar bem. Então foi algo que ela Sim. falou, eu preciso manusear bem aquilo que está nas minhas mãos. Sim. Se eu sou se é uma ministra de dança, se eu sou um ministro de louvor, se eu sou um instrumentista na casa de Deus, eu preciso manusear isso bem. Às vezes a Sim. pessoa acha até um pouco agressivo nessa questão de, não, só coloca pessoas que tocam bem, que cantam bem, que cantam bem. Você precisa se preparar e se capacitar para aquilo, porque Sim. Deus, ele precisa fazer algo. Sim, mas também eu não é preciso só estar... isso. Eu preciso estar isso. capacitado a isso. Como é que eu manuseio um instrumento ali, da dança, por exemplo? Como é que a menina, se ela não sabe, por exemplo, utilizar ali as ferramentas que vocês falaram aqui, e aí ela chega ali e faz de qualquer maneira. Então a mensagem que você está querendo transmitir acaba se distorcendo. As pessoas chamam a atenção de uma outra forma. Então, A Bíblia fala, né? Corpo, alma e espírito. Eu entendo isso num ministério. O corpo representa a sua habilidade, o seu instrumento. Mas a sua alma tem que estar sarada e o seu espírito tem que estar forte. É isso. Então, não adianta eu chegar e só saber dançar. Vários, né, workshop que a gente fez, vários lugares que a gente viajou, Luiz, se a gente chegasse lá só sabendo dançar, Meu a gente Deus. tá É isso aí. lascada. É isso. Porque o reino espiritual, ele é real. Aí, um exemplo aqui, até um spoiler do novo, Olha aí, desse ó. ano, que é uma dança com autoridade. Imagina, vamos trazer aqui pro nosso mundo da dança. Eu danço muito bem, mas eu não busco em Deus unção, eu não busco em Deus, né, um espírito forte. Aí, beleza, eu tô ministrando lá na igreja, eu tô dançando, o irmão fica endemoniado aqui na minha frente. Ou alguém... Aí eu vou falar o quê? Em nome da pirueta, sai. Meus passos aqui. Em nome dos meus Em nome da passos. minha técnica que eu aprendi a minha vida inteira, seja liberto. Não. Aí não é essa autoridade que vai. Lembrando, porque estamos numa igreja. Isso. Então, eu amo, cara, eu amo quem consegue casar essas duas coisas. Sim, porque A técnica e a conhecemos unção. ministérios É isso. maravilhosos. A que técnica e o conseguem. espírito forte. E Isso. é isso, porque Deus é um Deus de excelência. Isso. Sabe, a gente não pode buscar só unção, não. Eu sou unção, Isso. mas chega ali, você não sabe É se isso. mover. Isso. Aí, né, é constrangedor. Exato. Aí você vai pegar um negócio, vai bater nos outros, vai embolar, é constrangedor. Às vezes acontece, a gente sabendo manusear, acontece, é constrangedor. Então, você tem que saber. E também não é só a técnica, é você conseguir casar os dois. E que, assim, quando a gente fala que a gente não dança, não prioriza a técnica, até tirar um pouco do peso, às vezes, de algum líder que está escutando isso. A gente não é preguiçosa. Sim, Nós ensaiamos sim, nós nos esforçamos sim. dentro da nossa realidade. Dentro da nossa né? realidade, né? Fazemos alongamento, temos ensaio. Né, quando a gente tem algum evento, nossos ensaios são até Eu mais esqueço dias do alongamento, da semana. elas lembram. Glória Então, a assim, Deus. nós somos esforçadas, sim. A nossa identidade não é essa, né? De focar, primeiramente, a técnica. Mas nós limpamos as coreografias, mão, pé. Eu sou até a chata, né? Porque eu falo, gente, o tempo. Sim. A mão é como? Assim, assim, assim. Então, assim, há uma limpeza. Então, assim, mesmo que o seu ministério, né, de quem tá ouvindo, seja um ministério pequeno, começando agora, não tem essa desculpa. Não eu tem. não gosto de técnica, Deus não me chamou pra técnica. Mas não seja preguiçosa. Isso. Faça o seu melhor. A Bíblia Busque. fala, fazer bem e com júbilo. Olha aí, ó. Isso. Né? Isso. Fazer bem faça com júbilo. bem. É porque é o que a gente fala no workshop, falando muito de workshop, né? Quando você colocou a roupa da dança na sua escada do seu condomínio, da sua casa, no seu elevador, você já começou a dançar, você tá com a roupa da dança. Então ali você começou a se ministrar. Então, não chega na igreja de bico, não. Cara, não fala com o irmão. Aqui, ó. Você não é ministra só do altar, não. Não é quando a música começa a tocar, não.
sabe? É quando você colocou a sua roupa ali, você já começou a ministrar. Isso. Antes disso, né? Na semana, comece a buscar, né? Dê testemunho no supermercado, onde você estiver, né? O que você Vigia assiste, as né? roupas, Mas principalmente, igual você falou, vocabulário. nós somos um ministério visto. Então, assim, por mais que você não consiga ver todo mundo aqui da igreja, certamente as pessoas da igreja te viram. conhecem. Ah lá, a menina da dança, lá o menino do teclado. Então, assim, você tá sendo visto. No E que supermercado, vergonha. Paz, quem é, gente? Sim, Não sei, mas se você for vista, né, envergonhando o nome do Senhor, envergonhando o nome dessa igreja, do seu ministério. É isso. Então, aprenda a se comportar, faça com ordem, faça com decência, faça o seu melhor. Se esforce naquilo que Deus tem colocado nas Sim. suas mãos, do jeito que é pra você fazer. Sim, muitos ministérios, e quem dera, né? Vamos orar para onde a gente chegar nisso. Em nome de Jesus. Tem, assim, ensaios, horas de ensaios, né? Diários, às vezes 4 vezes na semana. 5 horas por dia, 4 horas por dia. Chegaremos. Hoje a nossa realidade não é essa, pouco né? menos. Então, assim, eu falo, as meninas fazem milagres. Às vezes, Luiz, a gente monta a coreografia de manhã pra dançar à noite. É. Inclusive tem uma missão na Páscoa aí, né? De 15 Tem uma dias. missão. Alguém aí botou a gente na missão. Vai hein? outra Não tá spoiler. crente. Tá Spoiler aí, hein? crente. Então, assim, é a nossa realidade, sabe? A gente ensaia 1 hora durante a semana. Na verdade, são 2 ensaios de 1h30 cada, né? Na quinta e no domingo. E dentro dessa realidade, a gente Faz o melhor que faz pode o que a dentro gente daquele time. pode, sim. Podemos melhorar? Podemos. Eu posso melhorar? Posso. Sempre. Porque no dia que a gente também falar, olha, tá bom, eu sei tudo, misericórdia, né? Estamos Deus sempre, pode né? te levar, então, né, É, irmã? Jesus já pode- tá. Estamos sempre aprendendo algo ali. Já tá, você pode ir pro céu. Então, cada igreja tem sua realidade, Isso. cada igreja é igual. A gente, hoje você vê a gente dançando com acessórios. Hoje, graças a Deus, a gente tem a nossa salinha de acessórios, mas não começou assim, Aí. sabe? Começou com um lenço mesmo. branco de todas as igrejas, A gente um fazendo pano azul. a bandeira com palitinho de pesca. E assim, Tá lá guardado. tudo tem um começo. A gente tem uma fala, até foi o marido da Thaís que falou, Ricardo, que é uma benção também. Tudo que nasce grande é anomalia. É isso aí. Ah, seu filho, ele nasceu já Negativo. com 1,70 m? Negativo. Deus me livre. Bebezinho Então, lindo. tudo que nasce pequenininho É e vai isso. crescendo com o tempo, sabe? Pra glória ser de Deus. Isso. Então, tudo que começa grande, já comecei... Peraí, vamos parar aqui, tem alguma coisa de errado. Esquisito. Tem que ter uma história, sabe? O ministro, ele tem que ter uma história. O pastor, ele tem que ter uma história. Tem que ter uma história. Um dia o Luiz não... Hoje o Luiz tem um conhecimento que o Maestro, Luiz de, né? sei lá, quantos anos atrás não tinha. Exatamente. O Luiz não começou, sabe, com uma sala de podcast, Ai. com um teclado. Eu vejo seus stories, você tão feliz, né, Estúdio, adquirindo, Isso. alcançando. Então, assim, não começou assim, Tudo é um mas início. começou como deveria começar e você construiu uma história. Glória a Deus. Então, nosso ministério também Também. começou como deveria começar. Estamos construindo uma história e que Deus, quando eu falo assim, Deus, já vivemos tudo em ti, Ele não é só o começo. É. E Deus, ele usa, né? Aquilo que nós temos ali em mãos, ali naquele tempo ali. É Sim. aquilo, né? Faça o que você tem com aquilo que você tem ali. É isso. Naquele momento, Só né? faça. Aconteceu com Moisés, né? O que tem na sua mão aí? Meu Pega Deus. aí. Era o que ele Isso. tinha ali. Meu Deus. E foi transformado ali. E Deus fez através daquilo. É Glória isso. Então, é uma mensagem incrível aí. Meninas, eu vou encerrar aqui agora, mas aqui já deixando vocês cientes que a gente tem um bate-papo aí com elas sobre várias coisas aqui. Nós temos vários assuntos para falar. Já tô deixando em aberto aqui, elas vão voltar, tá? Ei! Porque nós Glória temos a aí Deus. para falar sobre o workshop também, que é algo muito legal aí que elas fazem. O workshop, vamos falar também sobre a viagem missionária que Glória vocês a Deus, fizeram. sim. Então, assim, tem muito assunto aí. Tem então muito esse é assunto. só Kids, adolescentes, esse é só adultas. do Aquila, a gente está só Glória a iniciando Deus. esse assunto aí que Amém. a gente tem muita coisa para falar. Aqui, Então, só para as irmãs de Aí, ó. mais idade que acham que, tipo assim, eu tô velha para Então, você vai dançar. falar, irmã. Faz isso não. Aí, ó. Miriam, na palavra de Vai Deus, falar, quando ela irmã. dançou após a travessia do Mar Vermelho, Miriam tinha em média 80 anos, você sabia disso? Olha aí, ó. É. Dançou tocando pandeiro, então Meu assim, Deus, isso. ministério chamado não tem prazo de validade. Aí, ó. Se Deus te levantou para dançar para Ele, não escute vozes, sabe? Deus. Barulhos aleatórios, independente da sua idade. De 0 a 120 anos, que é o que a Isso Bíblia aí. diz. Achei que você ia falar a minha Né? idade. Não. irmã. Amém.
Glória a Deus. Dance para Glória a o Senhor, exerça o seu chamado e deixa Deus te usar. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, obrigado, meninas. A gente que agradece. obrigada. Foi incrível Glória a poder Deus. entender um pouco mais e a gente Amém. vai continuar falando um pouco mais também sobre esse Glória a ministério. Deus. Amém. E aqui hoje dentro aqui do ministério, se vocês puderem falar para participar do Ministério Áquilas, as meninas de repente que estão aí na igreja, Meu as que não Deus. conhecem, Sim. às vezes as pessoas realmente ficam ali quietinha. Sim. Então, como é que faz? Já fala aí pro pessoal. Então, para fazer parte do nosso ministério, basta você estar frequentando a nossa igreja, você ser um membro da nossa igreja, né? E me procura pra gente conversar, que eu vou te passar os dias de ensaio, os dias, né, de oração. Benção. E aí você vai vir. Tem que vir na EBD, tem que ler Bíblia, tem ensaio. Ó, domingo de manhã na igreja, primeiro chegar no culto, último ir embora, mas é bom demais. Bom demais. Então me procura que a gente vai estar conversando e o ministério é do Senhor. É do Senhor, E quem glória a levantar para dançar, estamos juntos. Amém. Benção demais. Gente, então obrigado. Esse foi mais um Obrigada. episódio aqui. Siga nossas redes sociais aí da The Ministry. E é isso, meninas. Ministério Áquila, siga o perfil delas também. Sim. É isso. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Tchau. Amém. Oi, Brenda. Pelo amor de Deus. Senhor da Deus. glória. Fiquei roxa, não fiquei roxa.